Boa noite, galera vascaína, boa noite, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínos de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, hoje é dia de jogão, daqui a pouco, galera, já são 8 horas, daqui a pouco, a 1h30 está começando o jogão aí, Vasco e Vitória. Jogo esse, jogo do ida pela Copa do Brasil, as quartas de finais da Copa do Brasil, galera. Esse jogão é um jogo muito importante para o Vasco, né? O Vasco precisando ganhar esse jogo, fazer um bom jogo, entrar focado, fazer um bom jogo, ganhar o jogo aí de 2-0, de 2 gols acima, né? E, galera, ir para lá com um bom resultado, galera. Ir para Salvador, semana que vem com um bom resultado. O Vasco, cara, essa temporada, cara, o Vasco vem sofrendo muito, cara. Muita coisa acontecendo, muito altos e baixos, galera. O Vasco na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, abandono no início, foi demitido, depois veio o Renato Gaúcho, também foi demitido. Aí, cara, e aí veio a Copa do Mundo, o Vasco passou 2 meses, cara, ali praticamente treinando ali, um mês treinando, depois veio a Copa do Mundo, aí entre a Copa do Mundo e esse intervalo aí, né, galera, da Copa do Mundo, o Vasco treinando, procurando reforço, sem poder contratar, galera, treinador sem querer ir jogar no Vasco, como aquele episódio que aconteceu do Fernando Sebrae, também, cara, Seabra, né, Fernando Seabra, galera, e jogadores que o Vasco sondou, vários jogadores aí, mas a situação do Vasco, cara, não é nada boa. Ainda continua, né, cara, a diretoria do Vasco, ainda bem, galera, que conseguiu trazer, com todos os esforços, o Sousa, né, o Santiago Sousa e o Facundo Colírio, galera, trouxe também no início, que se apresentou durante a Copa, o Paulinho, né, que veio do América Mineiro. E, galera, agora o Vasco, né, vai anunciar oficialmente. Está sendo esperado também, né? Está sendo esperado aí o Bruno Duarte, né, um centroavante, coisa que o Vasco está precisando bastante, cara. Olha, essa temporada, galera, tá sendo demais para o Vasco, muito pesado, cara. Muita gente querendo atrapalhar, atrapalhando, não querendo não, atrapalhando o Vasco, cara. Muita gente querendo ver o Vasco no fundo do poço, cara. E o Vasco é forte, galera. O Vasco é forte, o Vasco vai sair dessa. O Vasco tem uma torcida maravilhosa. Esse clube aqui, cara, é gigante. Vai sair desse, desse momento que está passando péssimo, né? Dessa temporada, cara, só coisa ruim, só coisa ruim. A justiça afastou o Pedrinho, né, da SAF Vascaína, do comando da SAF do Vasco, passou um tempo afastado, voltou provisoriamente, foi bloqueado, o, o Vasco, cara, não pode contratar, o Vasco pegou 40 milhões aí emprestado para cobrir o fluxo de caixa aí, para assumir compromisso. Agora o Vasco está precisando, galera, de 150 milhões, né, de reais para cumprir os compromissos, pagar os seus credores, destravar negociações aí que está sendo travada aí, cara, tudo isso aí. Então, o Vasco merece estar sempre nas finais dos campeonatos, nas finais da Sul-Americana, na final da Copa do Brasil agora, né, Vasco? Vamos torcer, cara, para o Vasco, a torcida vai lotar, com certeza, está esgotado já, né? Caldeirão, São Januário lotado, galera. E vamos torcer para o nosso Vascão da Gama, galera, ganhar esse jogo bem para ir para a próxima fase, né? Para ir para o próximo jogo, o jogo de volta lá em Salvador, no Barradão, com uma boa margem de gol, cara. Se o Vasco fizer 2 gols hoje, melhor. Meu placar hoje, galera, 3-0 para o Vasco, cara. Um gol de Colírio, um gol de Carlos Andrés Gomes e um gol do nosso capitão Thiago Mendes. Então, galera, o Vasco, a provável escalação. O Vasco vai com desfalque. O Vasco, galera, já tem o desfalque de Brenner, o desfalque de Jair e do Rojas, que sentiu a coxa. E agora, galera, agora na tardezinha, o Cuiabano sentiu a coxa. Então vai ser desfalque, galera. Então a provável escalação de logo mais, daqui a pouquinho, galera, vai ser Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Piton, né, na lateral esquerda. O Pedro Manuel treinou também com a Velar, quem sabe aí
quem sabe ele não entre com o garoto que jogou muito bem, né? Piton ou Avelar na lateral esquerda. A dupla de zaga é Carlos Cuesta e Robert Renan. Ali a trinca de meio de campo. Santiago Souza, Thiago Mendes e Tietê ali, cara, mais avançado. E no ataque, pela lateral, atacando pela lateral direita, Adson pela direita, Carlos Andrés Gomes pela esquerda e Colídio, né? Francuno Colídio centralizado. Então, galera, vamos esperar que seja um bom jogo, que o Vasco vença, que o Vasco ganhe, que o Vasco saia com bom resultado. O Gigante da Colina, o Vasco da Gama, galera, tá precisando dessa vitória, né? Porque os 2 últimos jogos não foi bem, galera. O Vasco tá a 8 jogos no Campeonato Brasileiro, que não ganha, 6 derrotas, 2 empates, cara. E aí, o Vasco tá precisando da vitória, cara, para espantar essa coisa ruim que tá rodeando o Vasco, galera. E a expectativa também, galera, é que a justiça, né, da quarta vara, a juíza da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro libere, galera, esse empréstimo dos 150 milhões, um empréstimo DIP, cara, para o Vasco saldar aí cobrir o fluxo de caixa, para cobrir o fluxo de caixa, para pagar os seus credores. Muita coisa o Vasco tem que resolver, galera. Principalmente destravar também, trazer um zagueiro ou 2, trazer um camisa 8, trazer um atacante pelas laterais e um centroavante, que o Vasco parece que quer trazer 2 centroavantes. E também, galera, cumprir, né, as garantias dos jogadores que foram contratados, galera. Então, o Vasco precisa desse dinheiro, porque, cara, se não, esse dinheiro, se a justiça do Rio quiser travar mais uma vez, ninguém sabe a situação que o Vasco vai ficar, cara, se não entrar dinheiro, cara. Sinceramente. Mas é isso aí, galera. O jogo hoje é contra o Vitória, ou a Copa do Brasil, né? O Vasco, cara, treinou ontem, tá focado no jogo de hoje, às 21h30, transmissão pela TV Globo, canais Globo. Ontem, à tardezinha, ontem à noite, o Vasco estava concentrado, ontem à noite, né, o Vasco concentrado no hotel, fui ontem à noite pro hotel, estava lá o Marcos Lamar, que é o empresário, o investidor que quer comprar a SAF vascaína, mostra que está sendo vascaíno, quem sabe ele está hoje lá em São Januário assistindo o jogo, como foi assistir o jogo entre Palmeiras e Vasco, pode estar lá hoje também. Então, galera, é isso aí. Vamos torcer. Nosso Vascão da Gama, galera, aqui é gigante, cara. Esse clube merece respeito, esse clube merece glórias e vitórias aí, galera. E tá de parabéns à diretoria por ter trazido esses 2 reforços e a contratação do Bruno Duarte, galera, que está sendo esperado no Rio de Janeiro para fazer os exames e assinar com o Vasco aí, o centroavante que o Vasco tanto precisa para resolver o problema de gol, para botar a bola na rede. Então, galera, é isso aí. Esse vídeo é mais para informar que o cuiabano é desfalque, né? Espero aí, galera, que vocês deixem seu joinha, que vocês deixem seu like, ajude aqui um vascaíno, alagoano, arretado, galera, que tá todo dia aqui trazendo informações para vocês, cara. Amanhã traremos mais informações aí sobre o jogo de hoje e com certeza, galera, o Vasco vai ganhar de 3-0 do Vitória. Vai meter 3 e não vai levar gol, cara. É isso aí, pra frente, pra cima, Vascão. O Vasco é gigante, galera. Tchau, uma boa noite a todos, um bom jogo, né? Que Deus ilumine aí todos os jogadores, que seja uma boa partida, ilumine todos os jogadores em campo e o Vasco saia vitorioso para levar vantagem no próximo jogo, no meio de semana que vem, galera. Tá ok? Tchau, um ótimo jogo a todos, que Deus abençoe vocês e seus familiares, galera, e continue deixando o seu like, continue se inscrevendo no canal. Tá ok, galera? Tchau.